Sobre o apartheid, o que ficou? O que dessa época assim tu percebe que tenha ficado? Tu já foi no museu? Como é que é essa relação aí com o apartheid hoje? Ei, olha, digamos assim, eu fui casada com um brasileiro mulato, mistura de negro, português e índio, tá? Então a minha filha tem a pele bem escurinha, cabelo preto liso, que nem de índio, né? Com algumas ondulações assim, mas a minha filha é muito bonita. Aí eu comecei a pensar em vir para cá e eu perguntei para o meu ex-marido, porque eu fiquei meio assim, meio receosa que acontecesse algum incidente com a minha filha pela cor dela, porque ela seria considerada colored aqui. Ah, Entendeu? tem essa divisão. Nos tempos Uhum. do apartheid, colored, ok? Essa Tá. mistura aí. Bom, enfim, ele não vai ter problema, não vai ter problema. Aí a minha filha chegou aqui. Engraçado, aqui tem muito indiano, né? Muito indiano, muito. Então eles pensavam, quando eu falava que eu era casada com um sul-africano, eles pensavam que era sul-africano descendente de indiano, por causa da cor da minha filha. Ah, sim, entendi, por causa da mistura. Ah, Mas não, aí eu falava, não, o meu marido sul-africano não é o pai da minha filha, o pai da minha filha é brasileiro. Ah, então tá. Bom, enfim, os meninos ficaram loucos por ela, porque ela é muito bonita, minha filha é muito bonita. legal. Então, ficaram loucos por ela. Mas eu vejo assim, que daquela época, 2004, hein? Estou falando de 2004, para cá, nós estamos em Quase 20 2023, anos. quase 20 anos. Então, quando eu cheguei aqui no começo, eu ainda sentia assim entre os mais velhos, digamos assim, eu ainda sentia aquela um pouco de barreira mesmo entre negros e brancos e tal. Mas entre os mais jovens, não Já não muito. existia em 2004. Não muito, Já era não uma geração muito. melhor. Ah, bem melhor, né? Já nasceram na época. Agora, eu tenho uns amigos da minha idade, né? As pessoas com quem eu me dou, assim, eu tenho as minhas amigas que são negras, né? E que eu pergunto como que era, elas praticamente viveram na época do apartheid, né? Então, elas contam para mim as histórias, mas algumas são casadas com homens brancos. Então, assim, é engraçado, né? Porque depois de tudo que elas passaram, depois de tudo que as famílias delas passaram, elas estão casadas com os homens brancos. E os homens brancos estão com elas, entendeu? Depois de terem sido casados com mulheres brancas. Então, Entendi, entendi. então realmente foi assim, vamos dizer, que foi libertador, né? Libertador. Ainda, mesmo assim, nos locais assim mais afastados, né, das cidades grandes, porque Joanesburgo é muito cosmopolita, então aceita bastante. Mas nos lugares mais afastados ainda existe muita gente, entendeu? Que ainda tem esse preconceito Esse grande. preconceito, E, essa divisão. yeah, e o preconceito dos negros contra os brancos também, porque depois de 60 anos de apartheid, realmente fica difícil aceitar certos tipos de situações, entendeu? Não é Entendi. fácil, não é fácil. Entendi. Bom, a gente Já já, fui já. muitas vezes lá. Oi, já Não, fui pode falar, muitas Cud. vezes lá no Museu do Apartheid, muitas vezes. É Eu mesmo. fazia. Eu trabalhei como intérprete para uma empresa de turismo aqui e levava bastante, porque tem muito português por aqui, porque os portugueses foram dos primeiros a chegarem aqui, não foram os ingleses nem os holandeses, foram os Os portugueses. portugueses. Então, tem muito português por aqui ainda. Mas, enfim, quando chegou bastante brasileiro por aqui,
pegaram a Marília para ser a intérprete para conversar o português brasileiro, né? Ah, sim, entendi. Que é bem diferente do português De português e o Portugal. português de Angola e Moçambique, que Ah, é e bem Cabo falado Verde. aqui Ah, também. entendi. É bem diferente. Os Tá. moçambicanos são mais parecidos.